Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, está no centro de uma controvérsia chocante. Uma suposta prova surpreendente veio à tona e a situação pode levá-lo a um destino drástico: ser removido do cargo e até mesmo preso. Tudo começou quando um vídeo comprometedor foi vazado para a imprensa, revelando segredos obscuros que teriam sido mantidos longe dos olhos do público por muito tempo. O que parecia ser uma gestão comum esconde algo muito mais sombrio, algo que deixou até as autoridades perplexas. A polícia, que já está tomando as devidas providências, foi pega de surpresa com a extensão do esquema. E agora, o destino de Nunes pode estar por um fio. O que mais intriga é que esse vídeo não é apenas uma prova isolada. Ele mostra detalhes profundos de um esquema que estava enraizado na administração de Nunes. Esse esquema, que permaneceu nas sombras por tanto tempo, finalmente veio à tona. E não é apenas a população que está chocada. Figuras políticas de grande influência, como Pablo Marçal, já haviam alertado sobre a possibilidade de algo muito errado acontecendo nos bastidores da prefeitura. Marçal, que foi um dos primeiros a acusar Nunes publicamente, parece ter acertado em cheio, antecipando o escândalo que agora ameaça desmoronar toda a carreira política do prefeito. O vídeo, que já circula amplamente entre jornalistas e formadores de opinião, contém imagens explícitas que comprometem diretamente Nunes e alguns de seus aliados próximos. Nele, vemos como um esquema de corrupção monumental estava sendo operado dentro da prefeitura. Marçal, em uma declaração anterior, havia deixado claro que o atual prefeito estava envolvido em práticas criminosas, e agora as imagens parecem confirmar suas palavras. O impacto desse vazamento foi imediato, com muitos pedindo que Nunes renuncie ao cargo ou enfrente um processo de cassação. O detalhe que chama ainda mais atenção é que Pablo Marçal havia feito essas denúncias meses atrás, em um debate quente no Flow Podcast, onde foi duramente repreendido por seus comentários. Naquela ocasião, Marçal foi expulso do estúdio após afirmar que Nunes deveria estar na prisão. Poucos acreditaram em suas palavras naquele momento, mas agora, com as evidências surgindo, parece que ele estava certo o tempo todo. O público, que antes questionava as alegações de Marçal, agora parece ansioso por justiça. Mas o caso não para apenas no vídeo ou nas acusações de Marçal. Há muito mais em jogo. Logo após o debate no Flow, Marçal acusou o próprio programa de estar envolvido em uma conspiração para silenciá-lo. Segundo ele, o Flow teria recebido uma quantia de R$474 mil da Prefeitura de São Paulo, conforme revelado pelo Portal da Transparência. Isso levantou suspeitas de que o debate foi manipulado para favorecer Nunes, enquanto Marçal foi retratado como um coadjuvante, sem espaço para expor suas ideias de forma justa. Essas acusações de manipulação reverberaram fortemente. As redes sociais ficaram inflamadas com comentários e teorias sobre a possível ligação entre o Flow Podcast e a administração de Ricardo Nunes. Seria possível que um dos maiores podcasts do Brasil estivesse sendo financiado para proteger interesses políticos? Marçal não hesitou em afirmar que sim, e essa acusação apenas aumentou o fervor em torno do escândalo que já estava em ebulição. Com cada nova revelação, o caso se torna mais intrigante, e o público quer respostas. Após o episódio no Flow, Marçal não ficou calado. Em um movimento ousado, ele foi além e passou a denunciar a gestão de Nunes de forma mais contundente. Ele alegou que Nunes estava envolvido em uma série de irregularidades relacionadas às creches municipais e à compra de 2 planetários sem licitação. Essas acusações foram o estupim para que alguns vereadores da Câmara Municipal pedissem a abertura de um processo de cassação contra o prefeito. A pressão sobre Nunes aumentava a cada dia, e ele se viu forçado a reagir. Diante do pedido de cassação, Ricardo Nunes decidiu se pronunciar publicamente. Ele afirmou categoricamente que as acusações não têm fundamento e que todo o processo foi orquestrado por seus adversários políticos com o objetivo de tirá-lo da disputa eleitoral. Segundo Nunes, a criação de uma comissão especial na Câmara Municipal para analisar o pedido de cassação seria apenas uma formalidade para que o assunto fosse rapidamente arquivado. O prefeito demonstrou confiança de que essa tentativa de destituí-lo não prosperaria. Nunes foi além em sua defesa. Ele afirmou que os parlamentares que apoiam o pedido de cassação estavam cometendo um grande erro, e que essa manobra política não teria o resultado esperado. Segundo ele, não havia qualquer prova concreta que pudesse justificar sua remoção do cargo.
Eles vão quebrar a cara, disse o prefeito, referindo-se aos seus opositores. Nunes parecia certo de que sairia vitorioso dessa batalha política, mas o clima de incerteza pairava sobre toda a cidade. Enquanto isso, o clima na prefeitura era de tensão. Fontes internas relataram que muitos membros da administração estavam preocupados com o rumo que o caso poderia tomar. Alguns assessores próximos ao prefeito começaram a evitar a imprensa, temendo que qualquer declaração pudesse ser usada contra eles. O gabinete de Nunes, que antes era conhecido por sua eficiência e dinamismo, agora estava em silêncio. A cada nova notícia sobre o escândalo, o isolamento de Nunes parecia aumentar. A população de São Paulo, por sua vez, observava atentamente cada novo desdobramento do caso. Nas ruas, o assunto mais comentado era o futuro do prefeito. Enquanto alguns ainda defendiam Nunes, alegando que ele era vítima de uma armação política, outros já pediam sua renúncia imediata. O clima de incerteza e divisão estava tomando conta da cidade, e todos aguardavam ansiosamente os próximos passos das autoridades. O que viria a seguir? A imprensa não parava de divulgar novas informações sobre o escândalo. A cada dia, novos detalhes surgiam, aumentando ainda mais a pressão sobre Nunes. O que inicialmente parecia ser apenas mais um caso de corrupção estava se revelando um esquema muito maior, com ramificações em diversas áreas da administração pública. Ninguém sabia ao certo até onde as investigações iriam, mas o sentimento era de que o desfecho poderia ser devastador para o prefeito. São Paulo, uma metrópole pulsante, agora se vê mergulhada em uma crise política sem precedentes. O pedido de cassação feito pela vereadora Eline, do PSOL, tem como alvo o atual prefeito, Ricardo Nunes. Ela alega que Nunes deve ser destituído do cargo, citando o descumprimento de decisões judiciais que são vitais para o funcionamento adequado da administração pública. A alegação é séria, e o clima na Câmara de Vereadores é tenso, repleto de intrigas e especulações. Mas, em meio a esse tumulto, algo chama a atenção de todos: a postura aparentemente tranquila de Ricardo Nunes diante de um pedido tão devastador. O que se passa na mente do prefeito? Enquanto